Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, que a paz de Cristo Jesus esteja contigo. Seja bem-vindo à nossa sala nesta manhã, que Deus realmente possa te abençoar, que esta quarta-feira seja um dia aprazível, gostoso e abençoado, que a paz de Cristo possa encher o seu coração. Hoje nós temos uma lição extraordinária também, falando sobre outra tragédia de uma família que se deixou ser levado pela cobiça. Mas que Deus possa encher o seu coração do seu amor, possa encher o meu coração do seu amor, aonde a cobiça deve ser expulsa. Vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Nesta manhã, querido Pai, nós estamos aqui para estudar mais um pouco da Tua Palavra e pedimos ao Senhor que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como falamos na lição de ontem sobre uma horrível tragédia que aconteceu com Judas, hoje nós temos aqui também uma história trágica também de uma família, de um casal que se deixou unidos, ser levados para a cobiça. Tá? Até nisso eles eram unidos, no pecado. E aqui conta a história de Ananias e Safira. Foi logo após o derramamento do poder do Espírito Santo sobre os apóstolos, quando eles receberam ali no Pentecoste o poder do Espírito Santo e eles saíram para pregar o Evangelho e multidões, milhares de pessoas convertia num único dia ao ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo os convencia do pecado, da justiça e do juízo, e eles entregavam completamente a sua vida a Cristo Jesus. Tá? E diz a palavra de Deus, aqui no livro de Atos, no capítulo 5, verso de 1 a 11, meus queridos, que esse casal, eles ficou impressionado com aquela tão grandiosa missão, aquela obra poderosa do Espírito Santo, em que multidões se convertiam aceitando o sacrifício de Jesus e sendo salvos dos seus pecados. E diz o texto sagrado que eles vendiam as suas propriedades para ser usada na obra de Deus. Eles acreditavam que Jesus voltava ainda naqueles poucos dias. O Senhor Jesus viria e todos seriam levados para os céus. Já ia para a eternidade. Que fé maravilhosa, que esperança grandiosa, não é? Pois é. E eles diziam assim, nada que nós temos vale a pena. Vamos vender tudo e vamos usar na obra de Deus. Vamos cuidar dos necessitados, cuidar dos pobres, ajudar aqueles que nada têm. E era isso que eles faziam. E a palavra de Deus diz que não havia necessidade em ninguém, pois eles dividiam aquilo que eles tinham, vendiam os seus bens, casas, fazendas, terras, sítios, para pregar a pregação do Evangelho e para ajudar os mais necessitados. E queridos, Ananias e Safira tomou também a decisão de vender uma propriedade, uma fazenda que eles tinham, um campo que eles tinham, para também fazer a doação. Muito bem. Eu quero entrar num ponto bastante importante aqui, queridos. Cuidado, tenha muito cuidado para você não ser levado pela emoção. Quantas e quantas pessoas fiéis, seguidoras de algumas instituições religiosas, que quando o seu pastor, o seu líder ali, sabe, ele apresenta ali de uma forma tão grandiosa, uma lavagem cerebral. Ele pega um texto bíblico e com esse texto bíblico ele consegue ali fazer uma lavagem cerebral tão grande na mente das pessoas, sabe, que ela fica totalmente dominada pela emoção. E ela acaba fazendo então ali vários pactos, na esperança de que ela será muito bem sucedida. Toma cuidado, tá?
para você não ser levado pelas emoções. Mas à luz da palavra de Deus, ousa o seu raciocínio. Pensa direitinho nas coisas. Toma decisões, seguras, baseadas, claras pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que nós, se for para fazermos algum pacto com Deus e não conseguir cumprir, é melhor não fazer. Porque será muito pior fazer um pacto com Deus e não cumprir do que não fazer nada. Tá? E Ananias e Safira tomou essa decisão, deixou que a sua emoção tomasse conta do seu coração, tá? E eles decidiram vender ali o seu campo para fazer essa doação. Mas, queridos, lá no seu íntimo, eles não fizeram isso baseado na palavra de Deus, na esperança, de que Deus mudaria totalmente o seu coração e eles estariam esperando Jesus voltar em breve. Não. Eles estavam movidos por uma recompensa que, quem sabe, viria por aquela forma pactual que eles estavam fazendo com Deus. Mas chegou um momento que eles arrependeram daquilo que eles fizeram. E para não ficar envergonhados, venderam o campo. Mas disseram assim, vamos levar só uma parte e vamos deixar o resto conosco. Mas eles tinham prometido que entregaria tudo. E sabe, queridos, o apóstolo São Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, disse para Ananias, o que foi isso, Ananias, que você fez? Você não acha que se você não tivesse vendido a propriedade, não seria melhor para você do que você fazer essa forma que você fez? Você vendendo ou deixando de vender não era pertença seu, não é seu? Óbvio que sim. Mas, queridos, quando Ananias vendeu e ele levou apenas uma parte, retendo o resto para si, ele estava mentindo, ou achando que ele estava mentindo ao Espírito Santo. E eu quero dizer para você, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar o líder religioso, eu posso enganar, os meus irmãos na igreja, eu posso enganar os meus amigos, os meus colegas, os meus filhos, posso enganar todo mundo. Mas a Deus, o Espírito Santo, eu não posso enganar. Tá? Não podemos enganar. E Pedro disse a Ananias, você está mentindo ao Espírito Santo. Você está mentindo para Deus. E o resultado, o salário da cobiça é a morte. E Ananias caiu naquele momento morto. Queridos, o resultado da cobiça, o salário do pecado, o salário da cobiça é a morte eterna. Diz o texto sagrado que Ananias foi sepultado naquele momento. 3 horas depois aparece a esposa, Safira. E ela tinha compactuado com o seu marido na decisão tomada de entregar somente uma parte e o restante reter para si. E ela também foi tragicamente morta por causa dessa decisão. Deixar o seu coração encher de cobiça, de tal maneira que até Deus para eles, queridos, era uma pessoa desconsiderada. Deus para eles não tinha valor, era o menos importante. O mais importante para eles era coisas materiais. Tragicamente aquela família foi destruída naquele dia, foram mortos naquele dia, porque deixou
a maldita cobiça tomar conta do seu coração. Tá? E então, queridos, qual que é a mensagem que nós temos para nós? Será que vale a pena? Quanto tempo nós vamos viver aqui nesta terra? Será que vale a pena a gente passar por cima de todas as coisas? A gente passar por cima do irmão, passar por cima das pessoas, sabe, para satisfazer o desejo do nosso coração? O desejo maléfico, o desejo do mal do nosso coração? Não vale a pena. Portanto, queridos, o conselho da palavra de Deus para nós: ouve atentamente a voz do Senhor e guarde os seus mandamentos. Jesus nos deu a sua graça para vivermos uma vida de salvação, uma vida de libertação, uma vida de perdão. Através do sacrifício de Jesus nós recebemos esse poder. Sabe, meus queridos, Jesus vai voltar muito em breve. Ele não vai demorar. Ele só está esperando por você e por mim nos prepararmos para esse dia. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos, queridos, cuidar das coisas. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos, trabalharmos para oferecer uma melhor educação, uma melhor escola para eles. Mas nunca esquecer, meus queridos, que o nosso tempo aqui é um tempo curto, é passageiro. Jesus vai voltar em breve e nós não podemos deixar que a cobiça tome conta do nosso coração, achando que nós somos eternos aqui nesta terra. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus esteja contigo trabalhando cada dia e que você e eu possamos nos libertar desse maléfico pecado que traz terríveis tragédias. Nós temos esses dois exemplos aqui, lição de ontem e de hoje, o que o pecado pode fazer com o ser humano. Que Jesus esteja contigo. Até a próxima lição. Fique com Deus. Um abraço a todos.